com o que sintonizas. Estás com quem ou com o que preferes. Cada ser nutre-se nos redutos mentais em que localiza as aspirações. Em consequência, os que aspiram fluidos deletérios da irritação constante, da sistemática indiferença ou da prevenção contumaz perturbam-se, arrojando-se ao desequilíbrio ou intoxicam-se interiormente, dando origem e curso a distonias nervosas que culminam com a loucura ou as aberrações de outra natureza. Enxameiam por toda parte aqueles que falam sobre o sofrimento e as doenças, dizendo-se desejosos de superá-los, vencê-los sem que, contudo, se imponham as condições exigíveis do esforço e da perseverança nos propósitos salutares que lhes são inusitados. Preferem o retorno à situação primitiva e à fuga espetacular através da lamentação, ao combate profícuo, insistente, reagindo às forças infelizes, para sair das faixas vibratórias em que se detêm, de modo a granjearem os inapreciados valores da paz, da saúde, da harmonia. Toda a ascese decorre em clima de sacrifício. A renovação exige esforço. A liberdade propõe disciplina. A ascensão às vibrações superiores impõe largo estipêndio mental, exigindo permanente sintonia com os pensamentos edificantes e as ideias que fecundam bênçãos. A doença como a saúde resulta invariavelmente da posição interior de cada um. Por essa razão, o Evangelho é constituído de convites imperativos à elevação íntima, à solidariedade, ao otimismo em cujas paisagens aurirás a felicidade que todos buscamos. Afinamo-nos uns com os outros e intercambiamos conforme as preferências que exteriorizamos, mas que são resultado do comportamento íntimo. Qualquer que seja o preço da responsabilidade, por mais alto o ônus do sacrifício, estás destinado à felicidade e por lográ-la terás que investir todos os esforços, abandonando as faixas do erro e do crime em que te comprases, a fim de alcançares os cumes da vitória sobre ti mesmo. Quinta parte. Da Lei de Conservação. 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. O Livro dos Espíritos. O dinheiro. De fato, o dinheiro constitui pesada responsabilidade para o seu possuidor. Não compra a felicidade e muitas vezes torna-se responsável por incontáveis desditas. Apesar disso, a sua ausência quase sempre se transforma em fator de desequilíbrio e miséria com que se atormentam multidões em desvario. O dinheiro, em si mesmo, não tem culpa, não é bom nem mau. A aplicação que se lhe dá, torna o agente do progresso social, do desenvolvimento técnico, do conforto físico e, às vezes, moral, ou causa de inomináveis desgraças. Sua validade decorre do uso que lhe é destinado. Com ele se adquire o pão, o leite, o medicamento, dignificando o homem pelo trabalho. Sua correta aplicação impõe responsabilidade e discernimento, tornando-se fator decisivo na edificação dos alicerces das nações e estabilizando o intercâmbio salutar entre os povos. Através dele rompem o vício e a corrupção, que arrojam criaturas levianas em fundos despenhadeiros de loucura e criminalidade. Para consegui-lo, empenham-se os valores da inteligência, em esforços exaustivos, por meio dos quais são fomentados a indústria, o comércio, as realizações de alto porte, as ciências, as artes, os conhecimentos. No submundo das paixões, simultaneamente, dele se utilizando, a astúcia e a indignidade favorecem os disparates da emoção, aliciando as ambições desregradas para o consórcio da anarquia com o prazer. Por seu intermédio, uns são erguidos aos píncaros da paz, da glória humana, enquanto outros são arrojados às furnas pestilentas do pavor e da desagregação moral em que sucumbem. Sua presença ou ausência é relevante para a quase totalidade dos homens terrenos. Para o intercâmbio, no movimento das trocas de produtos e valores, o dinheiro desempenha papel preponderante. Graças a ele estabelecem-se acordos de paz e por sua posse explodem guerras calamitosas. Usa-o sem escravizar-te. Possui-o sem deixar-te por ele possuir. Domina-o antes que te domine. Dirige com elevação, a fim de que não sejas mal conduzido. Mediante sua posse, faze-te pródigo, sem te tornares perdulário. Cuida de não submeter tua vida, teus conceitos, tuas considerações e amizades ao talante do seu condicionamento. Previdente,
multiplica-la a benefício de todos, sem avareza que alucina ou a ambição que tresvaria. De como te servires do dinheiro, construirás o céu da alegria ou o inferno de 1000 tormentos para ti mesmo. Se te escasseia nas mãos a moeda, não te suponhas vencido. Ter ou deixar de ter, importa pouco, na economia moral da tua existência. O importante será a posição que assumas em relação à posse. Não te desesperes pela ausência do dinheiro. Como há aqueles que se fizeram servos do que têm, os há, também, escravizados ao que gostariam de ter. O dinheiro é meio, não meta. Imprescindível colocar-te jubilosamente na situação que a vida te brindou, padronizando as diretrizes e os desejos pessoais dentro dos limites transitórios da experiência educativa por que passas, consequência natural do mau uso que fizeste do dinheiro que um dia possuíste. Por outros recursos poderás ajudar o próximo e erigir a felicidade pessoal, conforme as luminosas lições com que o Evangelho te pode enriquecer a vida. Essencial é viver bem e em paz com ou sem o dinheiro. Desperdícios. Há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda em tua mesa falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora, produz ausência em outros lugares. O desperdício é fator expressivo de ruína na comunidade. O homem, desejando fugir das realidades transcendentes da vida, afogar-se na fantasia, engendrando as indústrias da inutilidade, abarrotando-se com os acúmulos, padecendo sob o peso constritor da irresponsabilidade, em que sucumbe por fim. A vida simples nas suas exigências quase ascetas. Muitos cristãos distraídos, porém, ataviam-se. Complicam os deveres, sobrecarregam-se do dispensável, desperdiçam valores, tempo e oportunidade edificante para o próprio burilamento. Desperdiçam palavras, amontoando-as em verbalismo inútil fim de esconderem as verdades, desperdiçam tempo em repousos e férias demorados, que anestesiam os centros combativos de ação daí a uma encanada, desperdiçam alimentos em banquetes, recepções testas extravagantes com que disputam vaidades, desperdiçam medicamentos em prateleiras empoeiradas, aguardando, no lar, doenças que não chegarão, ou, em se apresentando, encontram-nos ultrapassados, desperdiçam trajes e agasalhos em armários fechados, que não voltarão a usar, desperdiçam moedas irrecuperáveis em jogos e abusos de todo gênero, sem qualquer recato ou zelo, desperdiçam a saúde nas volúpias do desejo e nas inquietações da posse com sofreguidão, desperdiçam a inteligência, a beleza, a cultura, a arte nos espetáculos do absurdo e da incoerência, a fim de fazerem a viagem da recuperação do que estragaram, em alucinada correria para lugar nenhum. Não se recupera a malbaratada oportunidade. Ninguém volta ao passado, na busca de refazê-lo, encaminhá-lo no outro rumo. O desperdício alucina o extravagante e exaure o necessitado que se lhe faz vítima. Ah, sim, muito incompreensível desperdício na terra. Reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Divide os teus recursos, tuas conquistas e vê-los-á, multiplicados em 1000 mãos que se erguerão louvando e abençoando as tuas generosas mãos. Passarás pelo mundo queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, faltar-te-á amanhã, não duvides. Sê pródigo sem ser perdulário, generoso sem ser desperdiçador e o que conseguires será crédito ou débito na contabilidade da tua vida perene. Presença do egoísmo. No fundo das desgraças humanas o egoísmo sempre aparece como causa essencial. Urde a agressividade e inspira a fuga ao dever sob disfarces inescrupulosos com que passe ignorado. Remanescente das paixões que predominam em a natureza animal, vige com vigor logrando triunfos de mentira com que não consegue saciar a sede dos gozos nem organizar o bastião de segurança em que busca apoio para a sistemática autodefesa. Examinemo-lo em algumas nuances. O mentiroso acredita que se cime a responsabilidade do cometimento que oculta e não raro avança no rumo da infâmia ou da calúnia logo a oportunidade se lhe faça propícia. O egoísmo é-lhe o nefando inspirador. O perseguidor cresce amparado pela necessidade do desforço justo ou que procura justificar, transformando-se em implacável algoz. O egoísmo sustenta na empresa inditosa. O sensualista perverte o próximo, desrespeitando a honestidade das vítimas que lhe caem nas armadilhas. O egoísmo absorvente emula ao desar contínuo.
O avaro amealha com sofreguidão, cobrando à sociedade um tributo absurdo, devorando os bens alheios e permitindo-se devorar pela sandice. O egoísmo faz-se-lhe a força que o propele na infeliz tarefa. O assaltante de qualquer denominação apropria indebitamente, utilizando-se subrepticiamente da astúcia, da temeridade, do cinismo, da loucura. O egoísmo domina o feroz. O misantropo arroga-se direitos na infelicidade que se impõe e exerce enérgico domínio em torno dos próprios passos com que não amai na melancolia em que se compraz. O egoísmo constitui a lamentável situação. O vício de qualquer tipo exercendo dominação sobre o homem, sem facultar a outrem qualquer ensancha de prazer. Crê-se merecedor de tudo e a si mesmo se concede somente direitos e permissividades. Morbo pestilencial, no entanto, consome aquele que o agasalha e o vitaliza. Destrói em volta, sem embargo aniquila-se. O conhecimento da vida espiritual constitui um antídoto eficaz a tão violento quão generalizado mal, o egoísmo. Descarta-te de cessos e, disposto a vencê-lo, distribui o que te seja também necessário. Não é uma conclamação à imprevidência, tampouco apoio à avareza. Imprescindível combater por todos os modos possíveis esse adversário que se assenhoreia da alma e lhe estrangula as possibilidades de libertação. Ame e espraia-te. Desculpa e cresce na fraternidade. Serve e desdobra a esperança. Ora e dilata os valores da iluminação espiritual, clarificando mentes e corações no propósito excelente de vencer em definitivo esse verdugo que tem sido a matriz de todos os males que pesam na economia moral, social e espiritual da humanidade. Fonte: Leis Morais da Vida. Médium: Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Amor próprio é dos mais perigosos inimigos do homem. Ardilosamente oculta as intenções de que se nutre e exterioriza falsas argumentações com que se impõe, malevolo. Ataca no momento ousado, após realizar hábeis manobras, persistentes e vigorosas. Consegue ocultar os objetivos reais que o assolam e enfileira-se com destaque entre os mais graves destruidores da harmonia íntima da criatura. Intoxica quem o conduz e desfere dardos venenosos com segurança, produzindo vítimas que tombam, inermes, sob seus certeiros aguilhões. Impiedoso, compraz-se quando esmaga e afivela face a máscara de falsa compaixão com que dissimula os sorrisos da vitória nefasta. Desvela-se sob artifícios e consegue desviar a atenção da sua tarefa lúgubre. A queda do próximo alegra-o, a desdita de alguém emula-o, o descoroçoamento do lutador fascina-o, a derrota do adversário diverte-o. Esse venal servidor da desdita chama-se amor próprio. Fere-se com facilidade e melindra-se sob pretextos imaginosos e fúteis. Arregimenta o desculpismo para si mesmo e a fiscalização severa para com os outros. Por artimanhas domina os sentimentos e perturba o discernimento de quem lhe dá a guarida. Filho dileto do orgulho é irmão gêmeo do egoísmo e célula cancerígena responsável por muitos reveses na vida das criaturas. Combate-o com todas as forças. Não lhe deis guarida, nem convivas com as suas astúcias. O amor a si mesmo recomendado por Jesus não objetiva os triunfos imediatos, nem as situações acomodatícias. Ajuda o espírito a emergir das torpezas e a libertar-se das contingências transitórias, mediante a autodoação, a renúncia, a abnegação e o amor ao próximo. Vidas que se podiam glorificar pelas oportunidades ditosas que fruem malogram quando o amor próprio as dirige. Construções superiores do bem só sobram quando o amor próprio as sitia. Grupamentos humanos de relevância se desagregam quando o amor próprio semeia o separatismo. E as guerras, consequências das pequeninas guerras que se travam nos grupos familiares, decorrem do amor próprio doente ou de governos arbitrários e enlouquecidos que tripudiam sobre os direitos humanos, e, transformados em abutres, logo sucumbem sob os escombros dos vencidos em que se refestam. Jesus caluniado, agredido, desrespeitado, abandonado e crucificado, lecionando o amor fraternal, antítese do amor próprio, e atestando a suprema força de que se encontrava investido, ofertou-nos, sábio, a mensagem advertência salvadora contra esse inimigo que habita em nós e deve ser combatido sem trégua, o amor próprio. Renovação. A poda propicia a renovação da planta. A drenagem faculta a modificação do campo. A decantação aprimora a qualidade do líquido. O cautério enseja a laqueação de vasos e destruição dos tecidos contaminados.
A modificação dos hábitos viciosos fomenta o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora. Imperioso o esforço para a renovação que gera bênçãos e é matriz de prodigiosas conquistas. Renovar ideias, aurindo no manancial inesgotável do Evangelho a inspiração superior. Renovar palestras, mediante o exercício salutar do pensamento comedido e nobre. Renovar atividades, colocando o sal da alegria e a gota de amor em cada tarefa a ser realizada. Renovar objetivos, através do estudo contínuo das metas e meios para a libertação espiritual, tendo em vista a decisão irrevogável de triunfar sobre as imposições afligentes que conspiram no mundo contra a paz verdadeira do espírito. Renovar é processo fecundo de produzir. Não apenas renovar para variar, antes reativar os valores que jazem vencidos pela rotina pertinaz, ou redescobrir os ideais que, a pouco e pouco, vão consumidos pelo marasmo, vencidos pela modorra, desarticulados pelas contingências da mecânica realizadora. A renovação interior, poda moral, desse modo, exige disciplina e sacrifício para lograr o êxito que se pretende colimar. Diante da questão desagradável, que já não consegues resolver, renova a paciência e tenta uma vez mais. Ante a pessoa irritante que já conseguiu fazer-se antipática, renova conceitos e insiste na fraternidade um pouco mais. Face ao antagonista gratuito que logra desagradar-te, renova o esforço de vencer-te e ser gentil ainda mais. Perante o sofrimento que parece destruir-te, renova-te pela oração e confia mais. O discípulo do Evangelho, que desdenha o milagre da renovação, pode ser comparado ao trabalhador que menospreza a esperança torna-se vítima fácil para o fracasso. Jesus, o sublime exemplo, ensinando a perene urgência da renovação dos propósitos superiores, cercou-se de pessoas difíceis de serem amadas, compreendidas, ajudadas, não desperdiçando situações nem circunstâncias negativas, armadilhas e astúcias em momentos de aflitivas conjunturas, propiciando-nos, assim, a demonstração do valor do ideal e da vivência do bem, conseguindo todos renovar e tudo modificar, em razão dos objetivos elevados do seu ministério entre os homens. Sem reclamar contra o pecado, renovou os pecadores. Sem invectivar a astúcia, renovou as vítimas da perturbação bem urdida. Sem reagir contra os que o perseguiam em caráter contumaz, renovou todos os que se facultavam à sua palavra. Toda a mensagem que nos legou, mediante palavras ou ações, constituiu um poema e um hino de bênçãos à renovação do homem, do mundo e da humanidade. Heroísmo da resignação. O imediatismo dos interesses apaixonados confunde-a com demência ou tem em conta de deficiência de forças para poder investir violentamente contra as circunstâncias. Não falta quem se rebele contra os seus necessários impositivos. Taxam-na de cobardia moral. Creem-na ultrapassada, nos dias voluptuosos do tecnicismo moderno. Todavia, a resignação é bênção lenificadora, quando a vida responde em dor e sombra, infortúnio e dificuldade aos apelos do homem. A alternativa redentora, que somente os bravos se conseguem impor, reforça os valores espirituais para as lutas mais ingentes da inteligência e do sentimento. Não deflui de uma atitude de medo, porquanto isto seria receio injustificado ante as leis superiores, mas resulta de uma origerada e lúcida reflexão que favorece o perfeito entendimento das imposições evolutivas. O conhecimento dos fatores causais do sofrimento espremia o homem com a tranquila responsabilidade que assume, em relação aos gravames que os motivaram. Quiçá a resignação exija mais força dinâmica da coragem para submeter-se, do que requereria a reação rebelada da violência. Entre mentes, a atitude resignada não significa parasitismo nem desinteresse pela luta. Ao contrário, enseja fecundo laborativo de reconstrução interior, fixação de propósitos salutares em programa eficaz de enobrecimento. Ceder, agora, a fim de conseguir mais tarde. Aguardar o momento oportuno, de modo a favorecer-se com melhores resultados. Reagir pela paciência mediante a confiança imbatível em Deus, apesar do quanto conspire, aparentemente contra. Crer sem desfalecimento, embora as aparências aziagas. Porfiar no serviço edificante sem engendrar técnicas da astúcia permissiva, quando tudo se apresenta em oposição. Manter-se na alegria, não obstante sofrendo o incompreendido, abandonado ou vencido, expressa os triunfos da resignação no homem consciente dos objetivos reais da existência na Terra. O metal em altas temperaturas funde-se.
O rio caudaloso na planície espalha-se. A semente no solo adubado transforma-se. O cristão ativo na constrição do testemunho resigna-se. A própria reencarnação é um ato de submissão, quanto à desencarnação, desde que ocorrem à mercê da vontade do aprendiz que se deve resignar às exigências superiores da evolução. Resignação, por conseguinte, é conquistada da não-violência do espírito que supera paixões e impulsos vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si mesmo em consequência, sobre os fatores negativos que lhe obstaculizam o avanço libertador. Sexta parte. Da Lei de Destruição. 728. É lei da natureza a destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque, o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição. É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se, algumas vezes, a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. O Livro dos Espíritos. Hostilidades. Sempre as defrontarás pelo caminho por onde avanças, elaborando aventura. Há quem hostilize o próximo por prevenção, despeito, inveja, ira, pelo prazer de inquietar. São os que estão de mal consigo próprios, seguindo a largos passos no rumo da loucura. Há os que hostilizam os fracos, os caídos nos poços da viciação, os enganados, os pervertidos pretextando-se tarefa de depuração moral da sociedade. Há os que hostilizam os idealistas, os triunfadores, os abnegados servidores do bem, espicaçados por sentimentos inconfessáveis. Se trabalhas e não dispões de tempo para a ociosidade e a maledicência, hostilizam-te os demolidores e atrasados morais. Se te detens na inutilidade e te acobertas na modorra dourada, hostilizam-te os adversários gratuitos que se avinagram ante as tuas disposições igualmente doentias. Faças ou deixes de fazer o bem, não te faltarão hostilidades. Muitas vezes vêm de fora, dos fiscais gratuitos da vida alheia. Noutras surgem no lar, no reduto familiar, entre as pessoas afeiçoadas, perturbando tuas realizações começantes, ferindo-te. Refunde as aspirações superiores a que te afervoras nos fornos da abnegação e não te aflijas. Intenta não revidar nem tampouco desanimar, cultivando assim mesmo os propósitos relevantes com os quais conseguirás, por fim, liberar-te da perseguição deles. Diante de pessoas hostis, a atitude mais correta é a da resistência pacífica, a perseverança na posição não violenta. Quando nada te açoite a alma nem te penetre os sentimentos em forma de acúlio e dor, estarás em perigo. Águas paradas, águas pestilenciais. Terra inculta, inutilidade em triunfo. Instrumento ao abandono, desgaste à vista. Todos os homens úteis atestaram a legitimidade dos seus propósitos e ideais sob as farpas da inveja e o ácido das hostilidades de muitos dos seus contemporâneos. Perseguidos de todos os tempos que amaram as causas de enobrecimento humano, desbravadores de céus, terras e vidas, alcançaram a vitória, não obstante chibatados e vituperados pelos demais. Não dispunham de tempo para atender à malícia e ao despeito dos seus adversários. A flama que lhes ardia na alma era sustentada pelos combustíveis do sacrifício e da renúncia que os levaram à imolação, com que selavam a grandeza dos seus mistérios. Não temas os que hostilizam, difamam, infelicitam. Não foram poucas as personagens que se movimentaram para a tragédia da cruz. Sem embargo, o crucificado, erguido ao ponto mais alto do cenário sinistro, permanece incorruptível e vivo na consciência universal, enquanto todos os que o haviam hostilizado passaram carregados pelo vendaval das paixões, consumindo-se nas alucinações que já os dominavam. Considerando o medo, coisa alguma se te afigure apavoradora. A vida são as experiências vitoriosas ou não, que te ensejem aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento entre os cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificado. Quando tememos algo, deixamo-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa, avançando para o desarranjo mental. Os acontecimentos são conforme ocorrem e como tal devem ser enfrentados.
O medo avulta os contornos dos fatos, tornando-os falsos e exagerando-lhes a significação. Predispõe mal, desgasta as forças e conduz à situação prejudicial sob qualquer aspecto se considere. O que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores, até quando não são solicitadas. O medo invalida a ação benéfica da prece, esparze pessimismo, precipita em abismos. Um fato examinado sob a constrição do medo descaracteriza-se, um conceito soa falso, um socorro não atinge com segurança. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz, torna-se difícil de ser ajudado e contamina, muitas vezes, outras menos robustas na convicção interna, desesperando-as, também. O medo pode ser comparado à sombra que altera e dificulta a visão real. Necessário combatê-lo sistemática, continuamente. Doenças, problemas, notícias, viagens, revoluções, o porvir, não os temas. Nunca serão conforme supões. Uma atitude calma ajuda a tomada de posição para qualquer ocorrência aguardada ou que surge inesperadamente. Não são piores umas enfermidades do que outras. Todas fazem sofrer, especialmente quando se as teme e não se encoraja a recebê-las com elevada posição de confiança em Deus. Os problemas constituem recursos de que a vida dispõe para selecionar os valores humanos e eleger os verdadeiros dos falsos lutadores. As notícias trazem informes que, sejam trágicos ou planificadores, não modificam, senão, a estrutura de uma realidade que se está a viver. As viagens têm o seu fanal e recear acidentes, aguardá-los, exagerar providências, certamente não impedem que o homem seja bem ou mal sucedido. As revoluções e guerras que alcançam bons e maus estão em relação à violência do próprio homem que, vencido pelo egoísmo, explode em agressividade. Graças aos sentimentos predominantes em a sua natureza animal. Ninguém pode prever o imprevisto ou evadir-se a necessária conjuntura kármica para o certo com as leis superiores da evolução. Prudência, sim, é medida cautelatória e impostergável para se evitarem danos innecessários. Afinal, em face do medo, deve-se considerar que o pior que pode suceder a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há, ainda, por que temer, desde que morrer a viver. O único cuidado que convém examinar diz respeito à situação interior de cada um perante a consciência, ao próximo, à vida e a Deus. Em face disso, ao invés do sistemático cultivo do medo, uma disposição de trabalho árduo e intimorato, confiança em Deus, a fim de enfrentar bem e utilmente toda e qualquer coisa, fato, ocorrência, desdita. Entrega-te ao fervor do bem e expulsa da alma as artimanhas da inferioridade espiritual. Faze-los intime e os receios infundados baterão em retirada. A responsabilidade dar-te-á motivos para preocupações, enquanto o medo minimizará as tuas probabilidades de êxito. Jesus, culminando a tarefa de construir nos tíbios corações humanos a ventura e a paz, assodado pelos famanazes da loucura em ambos os lados da vida, inocente e pulcro, não temeu nem se afligiu, ensinando como deve ser a atitude de todos nós, em relação ao que nos acontece e de que necessitamos para atingir a glorificação interior. Companheiros perigosos. São envolventes, persuasivos, gentis. Indiferentes à gravidade dos problemas que perturbam o próximo, fazem-se solidários quando a pessoa está equivocada, tomando-lhe o partido. Não dê importância a quem o adverte conclamam, quando o outro está em compromisso negativo. Seja superior arengam aos ouvidos de quem foi colhido pela circunstância infeliz que engendrou. Nada de pedir perdão arrematam ao interlocutor perturbado, que se ampara na sua frivolidade. Aproveite a vida. Somente se vive uma vez, resmungam, conselheirais, como se dotados de toda sapiência. Outras vezes, apresentam-se como privilegiados, com um sorriso bailando nos lábios, concitando a tolerância, para com tudo, isto é, exatamente em referência às coisas que levam à abjeção moral. Passam considerados como boas pessoas, dotados de excelentes valores porque conseguem ocultar, no cinismo doente de que são vítimas, os distúrbios morais e mentais em que se debatem. Sabes, sem que ninguém te aplauda ou objurgue, quando acertas ou erras. A palavra estimulante é de significação valiosa, indispensável mesmo. As expressões encomiásticas, todavia, alardeando qualidades que não possuis, trazem o bafio da loucura e levam ao desequilíbrio.
Nesse sentido, a crítica de qualquer natureza, quando procedente, mesmo ácida, sempre merece consideração. Pessoas apontam-te os erros quando estás ausente, censurando-te, não obstante refugiam-se na tua presença, elogiando-te. Companheiros atiram os teus erros, à tua face, em nome da lealdade, desanimando-te. Agem erradamente. São perigosos, quão insensatos. Reflexiona com calma em torno dos teus atos e ouve a consciência. Se persistires em dúvida quanto ao acerto desta ou daquela atitude, ora, consulta o Evangelho e ele te responderá irrefragavelmente com segurança, discrição gentil e nobre. Se quiseres, entenderás a mensagem que dele dimana, compreendendo como deverás atuar de outra vez com retidão. Nem todos possuem capacidade de discernimento para ajudar com acerto. O consenso alheio é respeitável, mas não imprescindível. Considera as opiniões, os arrazoados, os palpites dos teus amigos. Tem, porém, cuidado com aqueles que, embora aparentem amizade, são adversários perigosos disfarçados. Por isso, em qualquer circunstância segue, consulta e ouve Jesus, que nunca erra, jamais abandona e ajuda sempre com amor. Agressividade. O agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. Não obstante merece tratamento a agressividade, que procede do espírito cujos germes o contaminam, em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e dominam. Problema sério que exige cuidados especiais. A agressividade vem dominando cada vez maior número de vítimas que lhe caem inermes nas malhas constritoras. Sem dúvida, fatores externos contribuem para distonias nervosas, promotoras de reações perturbantes, que geram, não raro, agressividade naqueles que, potencialmente, são violentos. Acostumado à lei da selva, o espírito atribulado retorna à carne galvanizado pelas paixões que o laceram e de que não se deseja libertar, favorecendo facilmente que as reminiscências assomem ao consciente e se reincorporem à personalidade atual, degenerando nas trágicas manifestações da barbárie que ora aterram todas as criaturas. A agressividade reponta desde os primeiros dias da vida infantil e deve ser disciplinada pela educação, na sua nobre finalidade de corrigir e criar hábitos salutares. A pouco e pouco refreada, termina por ceder lugar às expressões superiores que constituem a natureza espiritual de todo o homem. O espírito é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos proveitosos. O que não corrige agora, transforma-se em rude adversário a tocaiá-lo nas esquinas do futuro. O temperamento irascível, aqui estimulado, ressurge em violência infeliz adiante. O egoísmo vencido, o orgulho superado cedem lugar ao otimismo e alegria de viver para sempre. O agressivo torna-se vítima da própria agressividade, hoje ou posteriormente. O organismo sobrecarregado pelas toxinas elaboradas arrebenta-se em crise de apoplexia fulminante. A máquina fisiológica sacudida pelas ondas mentais de cólera, sucumbe, inevitavelmente, quando não desarranja a aparelhagem eletrônica em que se sustenta, dando início aos lances da loucura e das aberrações mentais. Outros sim, gerando ódio em volta de si, o agressivo atrai outros violentos com os quais entra em choque padecendo, por fim, as consequências das arbitrariedades que se permite. Não foi por outra razão que Jesus aconselhou a Simão, no momento grave da sua prisão, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Acautela-te, e vence a agressividade, antes que ela te infelicite e despertes tardiamente. Só o amor vence todo o mal e nunca se deixa vencer. Antidissensões. Jamais faltarão dissensões enquanto o homem não se despoje dos sombrios andrajos do egoísmo e do orgulho. Repontam em toda parte, desde que a criatura se permita a arbitragem indevida, envolvendo os problemas do próximo. Semelhante a escauracho infeliz, prolifera com celeridade e asfixia as mais belas expressões de vida no jardim, anulando o esforço da incimentação da esperança e da alegria. Sutilmente inicia o contágio, qual ocorre com o morbo e outras variadas formas de contaminação, culminando por anular nobres esforços. Quando surge, já se encontra espalhada. Sem dúvida é câncer moral. Indispensável vigiar-lhe a metástase no organismo social, de modo a preservar a comunidade em cujo corpo se instala, utilizando-se da dubiedade moral e das falhas do caráter em cujas células irrompe.
Policiar a palavra e refletir com segurança são terapêuticas valiosas para deter-lhe a proliferação. Preservar-se pela oração, resguardando os ouvidos e o coração à sua insidiosa interferência são medidas preventivas de real valia. Desde, porém, que se estabeleçam as redes das tricas e das informações malsãs, inútil envolver-se, tomando partido. Salutar erguer-se pelo trabalho edificante as paisagens de luz, a fim de que, passada a tempestade da dissensão malévola, possam sobreviver nos seminários do bem as plântulas valiosas e os abençoados frutos de paz e realização. Resguarda-te dos que promovem dissensões. Atormentados em si mesmos comprazem-se, na alucinação que os aflige, em espalhar miasmas, quais cadáveres ao abandono, consumidos pela desarticulação que os vence. Cerra os ouvidos diante deles, embora escutando-os a instância deles não irradies as malsãs informações. Candidatas-te ao serviço e ao entendimento, não há mister de usufruir, de desfrutar benefícios. Se considerares que estás na terra em reparação espiritual, recuperando o patrimônio malbaratado, submeter-te-ás facilmente à injunção deles, sem os sofreres, sem te magoares. Tornados teus censores, transformados em teus fiscais, compreenderás que são teus benfeitores. O trilho estreito que obriga a locomotiva à obediência salva de desastres lamentáveis. O cautério que dói libera o corpo da enfermidade perniciosa. A poda violenta obriga a seiva à renovação da vida no vegetal exaurido. Assim a dor, as dificuldades. Mesmo acossado, submetido à rigorosa constrição dos companheiros em agonia moral, que desconhecem a procedência do mal que os vitima, não dissintas. Se não concordas, silencia e aguarda o tempo. Se executares a tua parte corretamente, o valor do dever cumprido realçará o teu esforço. Se não pretendes a glória do êxito no trabalho, não te preocuparás com a ausência do sucesso nas tuas realizações. O triunfo de fora jamais sacia a sede de paz interior. Discordar, quiçá dialogar, apresentando opiniões e fraternalmente sugerindo, são atitudes relevantes que não podes desconsiderar nem delas te podes evadir. Dissentir, jamais. O Colégio Galileu mantinha dificuldades entre os seus membros. Jesus, porém, como medida de perfeito equilíbrio, não se permitiu dominar ou ceder ante as murmurações, os distúrbios que assolavam nas paisagens morais dos companheiros desatentos. Ajudava-os sem os ferir, sem os exurragar, sem os incriminar. Sabendo os crianças espirituais, mantinha em relação a eles indulgência e abnegação, socorrendo-os sem termo. Toma-o como teu exemplo e faze conforme suas lições vivas te ensinaram. Se, todavia, sentires a fragilidade dominando-te, reflete que aquele que sobrecarrega o irmão já cansado, censurando ou malsinando-o, faz-se responsável pela sua desídia como pela sua queda. Envolve-te em qualquer situação e lugar onde medrem dissensões, nestes tormentosos dias de paixões generalizadas e ácidas agressões verbalistas. Nalando o Cordeiro de Deus e faz o teu caminho pavimentado com a humildade e a renúncia, lobrigando, assim, alcançar as cumeadas da montanha de redenção, donde fluirás a paz da consciência tranquila e a alegria do dever cumprido. Eles vivem. Sim, com a morte orgânica ocorre uma desagregação de moléculas, que prosseguem em transformação. Não, porém, o aniquilamento da vida. Desintegra-se a forma, todavia não se dilui a essência. A modificação que se opera no mundo corporal produz o desaparecimento físico, sem embargo permanecem os liames da afetividade, as evocações queridas, as ocorrências do cotidiano alimentadas pela vida do espírito imortal, que se emancipou das limitações carnais, sobrevivendo às contingências do desgaste inevitável, que se finou na disjunção material transitória. Triunfa a vida sempre sobre a extinção do corpo. A porta do túmulo que se fecha para determinadas expressões abre-se, em triunfo, para outras realizações da vida. O encerramento de uma existência humana, no cometimento da morte, equivaleria à lamentável falha da organização da vida. O princípio que agrega as células e as organiza para o ministério da investidura humana, com o desconectar das engrenagens pelas quais se manifesta, prossegue em incessante curso de aprimoramento e ascensão, na busca da felicidade a que está destinado. Em face da ocorrência da morte que te visita o lar, não te permitas a surpresa insensata, que se transforma em alucinação e rebeldia. Desde logo conjectura com segurança em torno desse fatalismo biológico,
que é a morte do corpo, armando-te com os esclarecimentos com que interpretarás os possíveis enigmas em torno do pós-desencarnação. Se ainda não foste visitado por esta rude aflição, não crês que serás poupado, vivendo em clima de ilusória exceção. Se todavia, já sorves o travo da saudade e resguardas as feridas, ainda em dores produzidas pela partida dos seres amados, retifica conceituações e reformula observações. Não penses em termos finalistas. Examina a majestade da vida em toda parte e faze paralelos otimistas. Teus amores não se acabaram, transferiram-se de habitar e prosseguem vivendo. Ouvem os teus pensamentos, sentem as tuas aspirações, sofrem tuas revoltas, fruem tuas esperanças, amam-te. Se os amaste, realmente, não recalcitres em razão da sua partida para outras dimensões da existência. Sê-lhes grato pelas horas ditosas que te concederam, pelos sorrisos que musicaram o lar da tua alma, e, em nome deles, esparze a dádiva da alegria com outros seres tão sofridos ou mais amargurados do que tu mesmo, preparando-te a teu turno, para o reencontro, oportunamente. O silêncio da sepultura é pobreza dos sentidos físicos que não conseguem alcançar mais sutis percepções. Pensa nos teus finados com carinho e dialogarás com eles, senti-los-ás e vibrarás ante a cariciosa presença com que te vem diminuir a pungente dor da saudade. Ponto e não raro, quando parcialmente desprendido pelo sono, reencontrá-los-ás esperando-te que estão nas ditosas paisagens do mundo a que fazem jus e onde habitarás, também, mais tarde. Se, todavia, não conseguires o medicamento da esperança na hora grave da angústia, ora, deixa-te arrastar pelas vibrações sublimes da prece de que sairás lenificado e confiante para concluires a própria jornada, logrando a libertação a que aspiras em forma de plenitude junto aos que amas e te esperam na vida verdadeira. Sétima parte. Da Lei de Sociedade. 766. A vida social está em a natureza. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. O Livro dos Espíritos. Intercâmbio social. O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. O seu insulamento, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando-se por uma fuga injustificável às responsabilidades do dia a dia. Graças à dinâmica da atualidade, diminuem as antigas incursões ao isolacionismo, seja nas regiões desérticas para onde o homem fugia a buscar meditação, seja no silêncio das clausuras e monastérios onde pensava perder-se em contemplação. O cristianismo possui o extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, na qual todos os seus membros sejam solidários entre si. Negar o mundo do conceito evangélico, não significa abandoná-lo, antes criar condições novas, a fim de modificar-lhe as estruturas negativas e egoísticas, engendrando recursos que o transformem em reduto de esperança, de paz, perfeito símile do reino dos céus, a que se reportava Jesus. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e consertando problemas. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando-o com bondade, inspirando-o ao despertamento e à mudança de conduta de motu proprio. A reforma pessoal de alguém inspira confiança, gera simpatia, modifica o meio e renova os cômpares com quem cada um se afina. Isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina, longe da luta que forja heróis e constrói os santos da abnegação e da caridade. Criaturas bem-intencionadas sonham com comunidades espiritualizadas, perfeitas, onde se possa viver em regime da mais pura santificação. Assim tocadas programam colmeias, organizam comitês para tal fim, e os mais ambiciosos laboram por cidades onde o mal não exista e todos se amem. Em verdade, tal ambição, nobre por enquanto impraticável se não totalmente irrealizável, representa uma reminiscência ancestral das antigas comunidades religiosas onde o atavismo criou necessidades de elevação num mundo especial, longe das realidades objetivas entre os homens em evolução.
Jesus, porém, deu-nos o exemplo. Desceu das regiões felizes ao vale das aflições, a fim de ajudar. Não convocou os privilegiados, antes convidou os infelizes, os rebeldes e rejeitados, suportando suas mazelas e assim mesmo os amando. No colégio íntimo esteve a braços com as sistemáticas dúvidas dos amigos, suas ambições infantis, suas querelas frívolas, suas disputas. Não se afastou deles, embora suas imperfeições, não se rebelou contra eles. Ajudou-os, incansavelmente, até os momentos extremos, quando, sofrendo, no Getsemane, surpreendeu-os, mais de uma vez, a dormir. E retornou ao convívio deles, quando atemorizados, a sustentá-los e animá-los, a fim de que não deperecessem na fé, nem na dedicação em que se fizeram mais tarde dignos do seu mestre, em face dos testemunhos libertadores a que se entregaram. Atesta a tua confiança no Senhor e a excelência da tua fé mediante a convivência com os irmãos mais inditosos do que tu mesmo. Sê-lhes a lâmpada acesa, clarificar-lhes a marcha. Nada esperes dos outros. Sê tu quem ajuda, desculpa, compreende. Se eles te enganam ou te traem, se censuram-te ou exigem-te o que te não dão, ama-os mais, sofres mais, porquanto são mais carecentes de socorro e amor do que supões. Se conseguires conviver pacificamente com os amigos difíceis e fazê-los companheiros, terás logrado êxito, porquanto Jesus em teu coração estará sempre refletido no trato, no intercâmbio social com os que te buscam e com os quais ascendes na direção de Deus. Participação na felicidade. Quando alguém chora coimado por este ou aquele problema, fácil é participares do seu drama, dilatando esforços para diminuir-lhe o padecimento. Ante a fome ou enfermidade experimentas o apelo aos elevados sentimentos que te concitam a ajuda automática e rápida. Sem dúvida todo o socorro que se oferta a alguém que sofre é de relevante significação. Caridade, sim, a dádiva material e o gesto moral de solidariedade. Indispensável, porém, não te deteres na superfície da realização. Há os que são solidários na dor, assumindo a posição de benfeitores, em lugar de realce com o que se realizam interiormente. Todavia, quando defrontam amigos em prosperidade, companheiros em evidência, conhecidos em situação de relevo, deixam-se ralar por mágoa injustificável, transformando-se em fiscais impenitentes e acusadores severos que não perdoam a ascensão do próximo. Ressentimentos se acumulam nas paisagens íntimas, e, azedos, referem-se ao êxito alheio, vencidos por torpe inveja. Não sabem o preço do triunfo de qualquer procedência, quando na terra. Ignoram os contributos que deve doar todo aquele que se alça à situação de destaque. Farpas da maledicência e doestos do ciúme, perseguição sistemática disfarçada de sorrisos, ausência de amigos legítimos tornam as ilusórias horas douradas do homem de relevo em momentos difíceis de serem vencidos. Assume posição diferente. Sem que te faças interessado no que ele tem ou é. Rejubila-te com o progresso de quem segue contigo. Quando alguém se eleva, com ele se ergue toda a humanidade. Quando cai a prejuízo na economia moral do planeta. Solidário na dificuldade do teu irmão, participa dos júbilos do teu próximo para que a ingestão do veneno do despeito e do tóxico da animosidade não te destrua a alegria de viver. Ser feliz com a felicidade alheia é também forma de caridade cristã. Amizades e afeições. Não apenas a simpatia como ingrediente único para facultar que os afagos da amizade te adornem e enlevem o espírito. Muito fácil ganhar como perder amigos. Quiçá difícil se apresente a tarefa de sustentar amizades, ao invés de somente consegui-las. O magnetismo pessoal é fator importante para promover a aquisição de afetos. Todavia, se o comportamento pessoal não se padroniza e sustenta em diretrizes de enobrecimento e lealdade, as amizades e afeições não raros se convertem em pesada canga, desagradável parceria que culmina em clima de animosidade, gerando futuros adversários. Nesse particular existem pequenos fatores que não podem nem devem ser relegados a plano secundário, a fim de que sejam mantidas as afeições. A planta não irrigada sucumbe sob a canícula. O grão não sepulto morre. O lume sem combustível se apaga. A máquina sem graxa arrebenta-se. Assim, também, a amizade que sem o sustento da cortesia e da gentileza se estiola. Se desejas preservar teus amigos, não creias consegui-lo mediante um curso de etiqueta ou de boas maneiras, com que muitas vezes aparência estudada, artificial,
substitui ou esconde os sentimentos reais. Use positivos evangélicos que te apliques, ser-te-ão admiráveis técnicas de autenticidade, que funcionam como recurso valioso para a sustentação do bem em qualquer lugar, em toda situação, com qualquer pessoa. A afabilidade, a doçura, a gentileza de alguém, aparentemente destituído de simpatia, conseguem propiciar a presença de amigos, retê-los e torná-los afetos puros para sempre. Amizades se desagregam ou se desgastam exatamente após articuladas, no período em que os consórcios fraternos se descuidam de mantê-las. Isto normalmente ocorre, como consequência de atitudes que se podem evitar: o olhar agressivo, a palavra ríspida, o atendimento hostil ou negligente, a lamentação constante, a irreverência acompanhada pela frivolidade, a irritação contínua, a queixa contumaz, o pessimismo vinagroso. Os amigos são companheiros que também têm problemas. Por essa razão se acercam de ti. Usa, no trato com eles, quanto possível, a bondade e a atenção, a fim de que, um dia, conforme Jesus enunciou, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas, tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai, tornando-te legítimo amigo de todos, consequentemente fruindo as bênçãos da amizade e da afeição puras. Abnegação. Mais profunda do que a ação de solidariedade, pura e simplesmente. Mais nobre do que o gesto asceta de desprezo e indiferença pelo mundo. Mais elevada do que o altruísmo no seu sentido sociológico. Abnegação é a oferenda de amor ao próximo que leva ao sacrifício como forma inicial de caridade relevante. Tem origem nos pequenos cometimentos do auxílio fraternal, com renúncia pessoal, mediante a qual a emulação reserva para quem a exerce a alegria de privar-se de um prazer, em prol do gozo de outrem. Uma noite de sono reparador trocada pela vigília junto a um enfermo não vinculado diretamente aos sentimentos, quer pela consanguinidade ou por interesses de outra procedência, a cessão de um bem que é preciso e quiçá faça falta, desde que constitua a alegria de outra pessoa, a paciência e a doçura na atitude, com esforço e sem acrimônia interna, na desincumbência de um grave mister, dirigido às criaturas humanas, a jovialidade, ocultando as próprias dores, de modo a não afligir aqueles com os quais se convive, a perseverança discreta no trabalho mortificante, sem queixa nem enfado, desde que resultem benefícios para os demais, a ação não violenta, o silêncio ante a ofensa, a não defesa em face de indébitas acusações, considerando, com esse esforço sacrificial, não comprometer nem ofender a ninguém, são expressões de renúncia ao amor próprio, dando lugar à abnegação, que ora escasseia entre as criaturas, e, no entanto, é essencial para a construção do bem entre os homens da terra. Um gesto de abnegação fala mais expressivamente do que brilhantes páginas escritas ou discursos de alta eloquência e rebuscada técnica retórica. A abnegação felicita quem a recebe, mas santifica quem a exercita. O utilitarismo e o imediatismo modernos encontram soluções eufemistas, por meio de processos de transferência para as realizações que recomendam a abnegação de cada um. Nesse sentido, o egoísmo é um entrave dos mais impeditivos para a consecução do sacrifício com que se pode enflorescer de bênçãos a cruz da abnegação. Diante de um esforço que te cabe brindar a alguém que sofre, não transfiras a oportunidade de ser abnegado. Sob pretexto algum te poupes a operosa produção da felicidade, se o cometimento te exige abnegação. Melhor ser o sacrificado pelo bem e pelo progresso dos seres do que o usufrutuário das coisas. No ato de espalhar o conforto moral, não entre e teças opiniões desairosas, nem te apresentes na condição de mártir a fim de inspirar simpatia. Sê autêntico no dever. O abnegado se desconhece. Ama com devotamento, e a flama do amor que lhe arde no íntimo raramente dá-lhe tempo para pensar primeiro em si, porquanto os problemas e as dores dos seus irmãos em humanidade têm para ele regime de prioridade. Se, todavia, desejares um protótipo que te expresse com mais veemência a grandeza da abnegação, recorre a Jesus que, em se esquecendo de si mesmo, abraçou a cruz do sacrifício, a tudo renunciando, a fim de, por essa forma, testemunhar o seu afeto e devoção por todos nós. Oxalá, assim, a abnegação te dulcifique o ser e te faça realmente cristão. Refregas da evolução. Apesar das rudes refregas da luta, não te deixes abater. Sob peso de indescritíveis aflições, não te guardes à sombra do desalento.
Mesmo que os caminhos estejam refertos de dificuldades, não estaciones desanimado na jornada empreendida. Aprende com a natureza, a terra sacudida pelo desvario dos ventos renova-se, cessada a tormenta, o solo encharcado retoma a verdura e o arvoredo esfacelado cobre-se, novamente, de flores. Em toda parte a vida se renova incessantemente, sob o látego das aflições, convidando-te a imitar-lhe o exemplo. Não permitas, assim, que o pessimismo, esse conselheiro soez, balbucie aos teus ouvidos expressões de desencanto junto às tarefas elegidas. Recorda Jesus, abandonado, traído, em extrema solidão, plantando sozinho a espada luminosa do dever, desde então transformada em marco de luz para a humanidade inteira. Não te meças por aqueles que tombaram, deixando-te empolgar pelas deficiências deles. A terra não se sente desrespeitada com o cadáver que lhe macula o solo. Recebe a dádiva da decomposição celular como bênção e transforma os tecidos apodrecidos em energias novas que são preciosas a outras vidas. Se o companheiro ao teu lado cair, por que te desalentares? Encoraja-te e reflete que, apesar do fracasso dele, necessitas chegar ao fim. Não te intimides com o insucesso alheio. A correnteza não cessa o curso porque a lama se encontra à frente, atravessa as camadas da dificuldade e surge, novamente límpida, adiante para abraçar o mar que aguarda ao longe. Se o amigo não teve a felicidade de manter o padrão de equilíbrio que se fazia necessário, na tarefa empreendida, conduz a mensagem que ele não pode levar aos angustiados que te esperam, ansiosos, à frente. Fita a face dos triunfadores e deixa-te estimular pelo exemplo deles. O caminho do Calvário é a história de uma grande solidão e toda a boa nova é um hino de fidelidade ao dever. O mestre nem sequer repreendeu Judas, ou censurou Pedro, ou doou taça de fel a Tomé, em dúvida. Fez-se o atestado vivo e imortal do Pai, transformando-se em caminho para todos os arrependidos que o desejem seguir. Na Boa Nova, a queda de cada discípulo é uma advertência para a vigilância dos que vêm depois. A deserção do aprendiz representa um convite à perseverança dos novos candidatos à Escola Universal do Amor. Robustece o ânimo, amigo do Cristo. Fito sou generoso a repetir sem cansaço a mensagem da alvorada diariamente, e segue fiel, de fronte erguida e coração içado ao bem, mantendo a tua comunhão com o Mestre nos deveres que te competem, certo de que não seguirás sozinho. Referências encomiásticas. Agredido pela pedrada rude com que a impiedade exurza sua malquerença ante o bem em triunfo, não desfaleças na desincumbência do ideal. O petardo que te alcança, mesmo ferindo a sensibilidade da tua alma ou rasgando a tessedura fisiológica do teu corpo, é benção de que podes retirar incalculáveis resultados opimos. O agressor é sempre alguém em aturdimento, de que a lei muitas vezes se utiliza a fim de chamar-te a atenção e situar-te no devido lugar de trabalhador da causa das minorias do Evangelho. Perigoso, entretanto, na tarefa o que doas o melhor dos teus sentimentos, é a referência encomiástica, exaltada e perturbadora. Semelhante a punhal disfarçado em veludo, penetra-te e aniquila as tuas decisões superiores, fazendo-te desfalecer. E comparável a veneno perigoso em taça de cristal transparente. Chega a seus lábios da alma produzindo imediata intoxicação. Necessário colocar-te em atitude de defesa contra os que aplaudem, os que enaltecem, os que, momentaneamente iludidos, podem transformar os teus sentimentos que aspiram à paz, em perturbações que desejam a glória efêmera. Sabes pela experiência que o bom amigo traduz os seus sentimentos invariavelmente pelo testemunho da solidariedade silenciosa, da ação produtiva e do amparo fraternal, do que mediante as palavras explosivas, carregadas de lisonja. O júbilo que explode num momento de exaltação também se converte em máscara de ira no momento de desgraça. Poderás identificar o apoio ou a ressalva, o acerto ou o equívoco dos teus cometimentos se te exercitares no hábito salutar da reflexão e do exame das atividades encetadas. O bom trabalhador, disse Jesus, é digno do seu salário. E o salário de quem trabalha com o Cristo é a paz da consciência correta. O lídimo cristão sabe que tudo quanto faça nada faz, em considerando a soma volumosa de bênçãos que usufrui quando nas tarefas do Senhor. Não te deixes, portanto, perturbar pela balbúrdia dos companheiros aturdidos, de palavras fáceis, gestos comovidos que te trazem o encomio vulgar, instrumentos, quiçá, de mentes levianas da espiritualidade inferior interessadas na tua soberba e na tua queda.
Vigia as nascentes donde procedem o elogio e não o aplicas a ninguém, nem te facultes recebê-lo de ninguém. É verdade que todos necessitam de estímulo. Entre o estímulo sádio e a palavra enganosa medir uma grande distância. Poderás incutir no teu amigo o estímulo de que ele precisa. Um gesto,